Você está tendo aquela dificuldade imensa hoje para manter os seus mesmos números do Strava, aqueles números do passado que hoje se tornam verdadeiras montanhas que a gente não consegue manter? Você está tendo dificuldade para perder peso, mesmo fazendo aquela dieta, aquele controle, aquela reeducação alimentar violenta? O seu humor, ele tem tido alterações bruscas? Então vamos lá. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre testosterona. Testosterona é um hormônio que está presente tanto nos homens quanto nas mulheres. Entretanto, é considerado, obviamente, um hormônio masculino, porque em nós essa quantidade de testosterona é muito maior e, obviamente, é considerado aí o hormônio masculino. Mas eu gostaria de deixar muito claro, antes de começar esse vídeo, este vídeo se trata de saúde. Simplesmente saúde. As informações que eu vou passar para vocês agora são a níveis de saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde sexual. Então é bom deixar claro isso, porque não tem outro objetivo de passar essas informações para você. Então preste atenção você, passe esse vídeo para os seus amigos, para o seu pai, para o seu avô, para a sua mãe, porque eu tenho certeza que nunca falaram isso para você. Antes de mais nada, deixe o seu joinha aí, tá certo? Se inscreva no canal, isso é uma forma que você tem de nos patrocinar. Vai lá no Instagram, isso, nos siga, porque eu tenho certeza que nunca falaram isso para você. Segue o vídeo! Reposição hormonal masculina. Você já ouviu falar nisso? Você já ouviu falar que existem testes para saber quais são os níveis de testosterona que nós temos? Não. Provavelmente 70% ou mais de nós homens não temos a mínima ideia. Eu vou contar uma história para vocês. Aproximadamente 120 dias atrás, eu percebi algo muito estranho acontecendo com o meu corpo. Eu fazia treinos e esses treinos eram treinos básicos, padrões, como vocês nos acompanham aqui no canal. Vocês sabem muito bem que eu sou ciclista de endurance. Ao longo dos anos de 2016, 17, 18 e aí esse ano que nós já estamos com quase 17 mil quilômetros percorridos, nesses quase 4 anos foram também quase 80 mil quilômetros pedalados. Bom, existem certos pedais que eu estava fazendo de 100 quilômetros que naquela gíria do ciclismo a gente faz com uma perna nas costas, não é verdade? Entretanto, o que começou a acontecer e eu percebendo? Eu não estava conseguindo me recuperar, mesmo usando planilha de treino, mesmo fazendo aqueles treinos corretos, mesmo suplementando, porque o que eu falo para vocês aqui, o que eu prego é aquilo que eu faço, eu pratico exatamente aquilo que eu prego, suplementando, não consumo bebidas alcoólicas, não consumo nicotina, durmo cedo, ou seja, uma vida super, ultra, mega tranquila, mas eu não estava conseguindo me recuperar. Um exemplo, eu fazia aí um treino de 100 km com altimetria tranquila, ficava 2 dias com as pernas absurdamente pesadas, doloridas, com aquela sensação de que eu tomei porretada nas pernas. Entrei em contato com o treinador e foi dito que se eu estava seguindo realmente as minhas planilhas, e falei que está tudo certo. Enfim, procurei várias informações até receber um contato telefônico de um médico esportista, um médico esportivo ligado diretamente à área esportiva. Entrei em contato com esse profissional e a primeira coisa que me foi perguntado: Jailson, qual é a sua idade? Eu respondi: 47 anos. Qual é a sua carga de treinamento? Eu falei: em torno de 500 quilômetros semanais. E depois ele me veio com a terceira pergunta: você já fez um exame para saber a sua taxa de testosterona, a sua taxa hormonal? Eu falei: caraca, meu, o que é isto? Bom, esse vídeo tem um cunho muito interessante de saúde. Eu em 2015, como vocês podem perceber aqui, eu fiz a faculdade de radiologia e nós prestamos serviços em redes hospitalares.
E obviamente nós conhecemos vários médicos de diversas áreas que nos deu aí, que fizeram aquela amizade, e nós podemos hoje conversar com vários médicos fora do quesito paciente médico, ou seja, de amigos. E muitas coisas que os médicos nos dizem fora desse círculo paciente e médico é muito mais interessante. Então veja bem, a partir do momento em que eu fiz o meu exame de testosterona, constatou-se de que eu havia tido uma perda hormonal de 40%. 40% é muita coisa. Mas é aí que surge uma série de dúvidas se você pesquisar. Eu tenho certeza, e eu até falo para você pesquisar isso, não tenha apenas uma informação como a única informação. Não aceite um sim ou um não. Vá atrás de mais conhecimento, porque quando nós estamos falando de testosterona, nós estamos falando de uma série de situações, e por ser um hormônio masculino, ele é um hormônio ligado diretamente à sexualidade, ao aparelho reprodutor e às nossas características masculinas, desde voz grossa, desde tônus muscular, de massa muscular, de força. Então é muito tabu, nós temos muitos tabus, nós temos mitos e nós temos aqui, nós homens, que nós não discutimos sobre isso, nós não conversamos sobre isso. As mulheres, elas conversam com muita facilidade sobre esse tratamento da menopausa, que é o tratamento hormonal feminino. E sobre a andropausa? Você já ouviu falar nessa palavra, andropausa? Pois então, andropausa é o tratamento hormonal masculino. Voltando aqui, quando nós apresentamos este exame com uma queda de 40% e visto em cima da minha carga de treinos, foi dito, você precisa fazer uma reposição hormonal. Reposição hormonal, tá? Porque chega um certo ponto, se você ver esse gráfico aí, nós começamos a perder testosterona. É óbvio que cada indivíduo, cada pessoa é um indivíduo único. Então isso pode variar de pessoas para pessoas. Mas em média, a partir dos 25 anos de idade, nós já começamos a ter uma queda das taxas hormonais. E infelizmente não se falam sobre isso. O que é comentado é pouca coisa. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós temos uma série de problemas de saúde, uma série de doenças que poderiam ser evitados se nós tivéssemos mais conhecimento sobre a reposição hormonal masculina, se nós tivéssemos muito mais informações sobre isso, e se nós tivéssemos menos mitos, menos tabus com relação a isso, porque a testosterona, ela previne até certos tipos de cânceres. Isso é muito importante. A testosterona é o hormônio que vai reconstruir a nossa estrutura muscular, a nossa estrutura óssea e de ligamentos, além de, obviamente, as nossas características masculinas primárias, ditas aí a sexo, reprodução, e as nossas características masculinas secundárias, que são desde o engrossamento da voz ao tono muscular, a força, mas também o crescimento de pelos. Então nós temos um grande tabu e infelizmente, tem 90 dias que eu venho pesquisando sobre esse assunto para poder passar para vocês. A grande maioria dos médicos também não tem muita informação sobre o assunto. Existe um certo mito. Eu vou te dizer uma coisa. Como começa o mito? A partir do momento em que nós fazemos aí o nosso exame, dá-se uma média de taxa hormonal testosterona. Uma média. Normalmente, quando você faz um exame de sangue, nós temos as médias, né? Se você está enquadrado dentro daquela média, beleza. Mas observe só a discrepância das médias hormonais que são ditas para nós. De 300 nanogramas por decilitro até 900 nanogramas por decilitro. Então nós temos aqui de 300 para 900 um abismo. É muita coisa. E se tratando de quando nós vamos passar então para a medicina esportiva, a coisa ela muda um pouco mais. Um exemplo, nós temos aí quando nós estamos no alto da nossa puberdade, da nossa juventude, as nossas taxas hormonais elas podem chegar aí a 1.200 nanogramas por decilitro. Depois, obviamente, há um declínio. Entretanto, nós não podemos fazer a reposição, nós somos obrigados a aceitar essa redução. Ou seja, na verdade, com a minha redução de 40%, você tem o quê? Um motor 1.8
que ao passar do tempo esse motor caiu para 1000. Mas e aí? O que a gente pode fazer? Nós podemos ou não? É óbvio que podemos. Aí é que está o grande problema. Tudo o que nós buscamos, se você digitar lá no santo Google sobre reposição hormonal, o que nós mais vemos são as discrepâncias ou as desgraças ou as superutilizações, principalmente na galera da maromba, tá? Que são os tais anabolizantes que as pessoas usam e abusam. Neste caso não tem absolutamente nada a ver com isso, nós estamos falando de saúde. Então, nós começamos a fazer o tratamento. Esse tratamento ele pode ser prescrito desde que você procure um médico, tá? Vou dizer para você, antes de começar um tratamento, você precisa saber como é que anda as suas taxas de colesterol, já que este hormônio é manipulado. Ele age principalmente no fígado, para que você não possa ter aí problemas. Você faça um exame das suas taxas de PSA, de próstata, para exaurir qualquer tipo de dúvida se você tem ou não uma taxa de PSA da sua próstata alterada. Então é importante que você faça esses exames. Bom, e sobre o tratamento, tá? Existem várias formas que você pode fazer a reposição hormonal. Existem através de comprimidos, de géis e também de soluções injetáveis. No meu caso foi passada a solução injetável muscular. A medicação que me foi passada foi o cipionato de testosterona. Aqui no Brasil nós chamamos ele de Deposteron. É uma medicação fabricada, como vocês podem perceber aí, pelos laboratórios EMS. Aqui, como vocês podem perceber, são 3 ampolas contendo 2 ml cada ampola, e nesses 2 ml são 200 miligramas de cipionato de testosterona, tá certo? Aqui é o remédio que é vendido no Brasil sob prescrição e receita médica, tá? Essa daqui é um produto importado, certo? Esse produto importado contém aqui 10 miligramas de cipionato de testosterona dentro desse frasco, e cada miligrama contém 200 miligramas de cipionato de testosterona. Então, através dos exames médicos, através de todas as informações que você precisa passar para o seu médico, os números são absurdamente variáveis. De 300 para 900 é o mundo. Então, existem vários médicos que eles vão fazer em uma conversa, vão identificar a sua necessidade, porque veja bem, nós não estamos falando simplesmente de números do Strava. Você faz o seu treinamento diário, acorda de madrugada, depois você põe sua roupa, vai trabalhar. Muitos de nós ainda vai para a faculdade, jornada tripla, tá certo? E outras pessoas. Quando nós falamos dessa variação e vamos pesquisar, dá-se aí a situação ao próprio indivíduo normal. Mas quem é um indivíduo normal? O que é um indivíduo normal? Indivíduo normal é quem, por exemplo? Por isso é que fica muito obscuro essas informações, inclusive para a classe médica. Se nós analisarmos que o indivíduo pedala, quem pedala 500 km por semana pode ser considerado um indivíduo normal? Quem pedala 200 a 300 também pode ser considerado um indivíduo normal? Mas me diz uma coisa, e para aquele indivíduo que fica dentro do escritório, tá, trabalhando, um contador, por exemplo, que fica num nível máximo de estresse que a sua profissão dá? Será que ele realmente também não tem uma necessidade específica, porque o estresse ele reduz toda a nossa carga hormonal? Assim como a bebida alcoólica, assim como a nicotina, o fumo, a vida sedentária, o sobrepeso, isso tudo são fatores que irão reduzir as taxas de testosterona. E esse vídeo é um vídeo para alertar a todos nós. Nós, na verdade, não temos muito conhecimento sobre essas informações. Muitos médicos, volto a falar, muitos médicos prescrevem o cipionato de testosterona, certo? Em cima de uma conversa com o seu paciente. Então o que nós precisamos é procurar um urologista, procurar um endocrinologista, procurar um nutrólogo, procurar também um geriatra. Isso porque um profissional na área de geriatria muitas vezes tem mais informações do que muito clínico geral sobre essa questão hormonal.
Infelizmente, quando nós vamos pesquisar, nós só vemos aí obscuridades de pessoas fazendo uso excessivo e abusivo, porque eu vou para academia, eu quero ficar marombado. Não, não é assim, tá? Esse é uma medicação. É uma medicação e você precisa utilizar dentro do ciclo, que seja 1 ml por semana, que sejam 2 ml por 2 aplicações por semana. Então, quem vai passar isso é o seu médico. E ele quem vai dizer para você qual vai ser o ciclo, se vai ser de 2, 3, 6 meses. Tá certo? Então, o que nos falta é informação. E esse vídeo ele me alertou muito que nós precisamos passar essa informação adiante. Quantos de nós está passando por certas situações? Muitos homens não têm noção do que acontece. Não têm noção. Começam a ter aquela dificuldade, uma dificuldade de relacionamento com a própria esposa, já que nós estamos falando que a queda hormonal começa aos 25 anos. Aí a sociedade vai impor para a gente que nós estamos, o casal lá com 5 anos está na crise dos 5 anos, ou o homem está na crise da meia-idade, ou que está na crise da terceira idade. Muitas vezes simplesmente é a falta desse medicamento aqui no corpo. Então, quantos de nós precisamos passar por isso? Tá? Muitas vezes aquele nosso amigo, muitas vezes nós mesmos precisamos disso. O nosso pai, o nosso avô. Então, esse vídeo é um vídeo que tenta esclarecer, tenta desmitificar. Nós não estamos falando de doping, pelo amor de Deus, não se trata disso. Se trata de saúde, porque a maioria de nós não tem a mínima noção do que é a falta desse hormônio. Tá? Muitas vezes o relacionamento dentro de casa já não está bem. Muitos homens, eles fazem uso de Viagra ou das suas medicações similares e procuram a satisfação sexual fora de casa. Daí que dá-se o grande número de casos de doenças sexualmente transmissíveis em pessoas, digamos assim, da segunda idade. Porque ele acha, muitas vezes até a esposa acha, que o problema está com ela. Mas na maioria das vezes o problema não está na esposa, o problema está conosco. Então tenha muito tato, você mulher, você namorada, você mãe, tenha muito tato ao conversar, porque muitos homens podem não aceitar essas informações daquela maneira mais amigável possível, porque vocês conversam sobre menopausa de uma forma mais aberta. Entretanto, a medicina, a sociedade, ela precisa conversar sobre reposição hormonal masculina muito mais aberta, porque isso serviria muito, nós teríamos uma redução imensa de problemas de saúde. Você imagina que muitas vezes aquele peso que você tanto tenta eliminar, você não consegue com todas as suas dificuldades, porque a sua maquininha interna, a sua usina de força não está funcionando legal. Não é o combustível que você coloca nela, não. É a sua maquininha, a sua usina de força que não está legal. Então muitos nutricionistas não têm a mínima ideia do que isso seja. Então, gente, fica aqui aquele grande abraço para vocês. Esse vídeo tenta alertar, foi um dos vídeos que eu mais pesquisei em toda a minha vida. Foram 90 dias, entrei no 2º mês do tratamento e só vou te falar uma coisa. Mudou absurdamente. Absurdamente. Com isso daqui, ó. Quem vai definir essa necessidade, esse ciclo, isso não é para a vida toda, esse ciclo é o médico, tá certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Infelizmente esse vídeo é longo, mas o assunto é delicado. Aquele grande abraço, deixa o seu joinha aí, compartilhe e se inscreva. Valeu!